A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa é de ordem cronológica. Estamos no livro dos Juízes. Este livro conta os acontecimentos, mas não de acordo ou não cronológico, não de acordo de quando aconteceu, Ontem, no último vídeo, eu não compartilhei em todas as redes sociais, então você que estiver nas redes sociais, se não achar o vídeo do capítulo 6, pode ir no canal que está aqui em cima. Lá você pode verificar o vídeo do capítulo 6, tá? E não se esqueça, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Isso ajuda no crescimento do canal. Curta, compartilhe. Aí em cima também tem o José Carlos Trovari, cantor e compositor também, que vive para a obra do Senhor, meu esposo. E estamos juntos nessa lida aí, seguindo ao Senhor e vivendo sob as ordens dele. Maravilhoso, né? Então vamos lá. Lembrando que Deus deu paz de 40 anos para o povo de Israel. Mas, como sempre, o povo fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor e clamaram ao Senhor. Então, Deus enviou o seu anjo para Gideão, com D de dado, Gideão, para que Gideão fosse livrar a Israel. E Gideão, ousado com a sua fé, ele pediu provas ao Senhor de que realmente era o Deus Todo-Poderoso quem estava falando com ele, em 3 vezes, 3 provas. E Deus o ouviu e provou realmente que era o Deus vivo, Então, como Gideão já tinha a convicção de que realmente era o Deus poderoso quem estava falando com ele, quem estava com ele para a libertação do povo de Israel, hoje o capítulo 7 de Juízes. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Lembrando que foram cidades, foram exércitos que se juntaram ali contra Israel, Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há demais, desça com eles à beira da água. E eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: Separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Agora imagina só, Então Deus estava ali preparando o exército e para realmente mostrar para o povo que era Deus quem estava livrando. Então o exército tinha que ser poucas pessoas, poucos soldados, porque se fossem muitos soldados, eles iriam dizer que o exército os livraram, Mas como é Deus quem está à frente aqui, então para Deus na realidade não precisaria de nenhum.
Ali é só para ter alguém na liderança ali, é só para ter alguém que olhando faz lembrar do que aconteceu, mas que realmente foi Deus quem salvou, né? E no versículo, continua no versículo 8: Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. E seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E eles disseram: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada! Pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: Desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bará. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas de Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. É isso aí, né? Quando Deus promete, Deus cumpre. E o povo sempre tendo Deus ali ao seu lado, mas acaba sempre se voltando, aliás, se voltando não, sempre se afastando do Senhor, né? Deus nos diz para não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, mas infelizmente a gente é povo obstinado, né? A gente é nascido do pecado. Então, o mal ele sempre está dentro de nós, né? Nós é quem temos que lutar contra esse mal, permitir que Deus os tire de dentro de nós. E no capítulo 8,
Os eframitas perguntaram então a Gideão: Por que vocês nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: Que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram? Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse ele aos homens dali: Peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão. Quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros no deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedindo aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: Quando eu voltar triunfante, destruirei esta fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão, pois, subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, os dois reis de Midian, fugiram, mas eles os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: Ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês estivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mate-os, Jéter. Porém teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família.
Assim, Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai. Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, do seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos ao seu redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, reconhecendo todo o bem que ele tinha feito por Israel. Mais uma vez o povo pecando, né? Mais uma vez o povo se afastando da presença do Senhor. Lembrando que Deus não se afasta de ninguém, né? Nós é quem nos afastamos dele. Ele nos mostra o caminho a seguir, nos mostra como fazer, né? Deixa explícito, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas a nossa mente, o nosso coração sempre quer ir pelo lado mais fácil, sempre quer ir pelo lado do mal, porque a natureza é maligna. Então, nós temos que lutar todos os dias contra a carne, porque o problema está na carne, porque o pecado vem da carne. Então, a gente tem que lutar contra a carne todos os dias. Eu não lembro se foi, acho que foi Pedro, se eu não me engano, que falou que o que eu quero, não faço, mas o que eu faço, não quero. Isso quer dizer o quê? O que eu quero é o quê? São coisas da carne, né? E não faço, embora eu queira fazer, mas não posso fazer, porque são coisas da carne. E a carne é pecado. E as coisas do espírito são coisas que a carne não quer, né? O corpo não quer, que são coisas do espírito. Embora deva fazer, mas o corpo não quer, porque o corpo é carne e a carne é pecado. E o pecado é o quê? Trevas. E as trevas fogem da luz, né? Então, essa briga ela é diária dentro de nós. Uns têm mais facilidades, outros têm menos, mas a briga é diária. Por isso é que devemos nos entregar ao Senhor e deixar que Ele nos guie. Os planos de Deus são muitíssimos melhores do que os nossos, né? Temos que manter no caminho dele, porque Ele sabe o que vem pela frente e Ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, né? Ele ama a todos nós, todos, sem exceção. Seja bom, seja mal, ele ama a todos. Por ele, todos nós iríamos morar no reino de Deus. Mas isso não vai acontecer por quê? Porque não seria justo com os justos, né? Então, com as pessoas honestas, com as pessoas retas, com as pessoas que realmente vivem sob a graça do Senhor, sob os seus mandamentos, sob suas leis, não seria justo com os filhos de Deus que os maldosos também entrassem no reino do Senhor, sendo que cometeu tanta maldade e não serviu ao Senhor, né? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua vida profissional, Pai. Toque em seu psicológico, em nome de Jesus. Peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, de Tua presença, Senhor.
Não permita, Pai, que nos afastemos de Ti, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.